Bem-vindos ao mais novo episódio do Falando de Fraude, seu podcast de Pessoal. segurança, golpes, fraudes, conscientização e prevenção a fraudes. Eu sou Afonso Moraes, advogado especialista em fraude. Hoje tem uma história de transformação que parece um filme, mas de fato virou um filme. Nosso convidado foi hacker, viveu os bastidores mais obscuros da internet. Hoje é um empresário de sucesso, autorreferência em cibersegurança. Antes de chamar o nosso convidado hoje ao estúdio, gostaria de dar um aviso. A gente vai colocar no podcast um trailer do filme dele, O Hacker da Internet. Esse é o nome do episódio e esse é o filme que vai ter uma pré-estreia em 11 de dezembro, vai estar em todos os cinemas do Brasil, vai estar depois no Telecine, na Globoplay e talvez na Globo Comercial. Eu tenho aqui ao meu lado o meu host, meu parceiro, técnico, físico. Se apresenta um pouco sobre você. Quem é você, Rony? Eu sou o Rony, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou especialista em cibersegurança, focado na parte de Defensive Security. Aí, galera de Blue Team, um salve. E eu tô aqui junto com meu amigo Afonso pra gente ouvir um pouco aí e saber um pouco da história aí do Daniel Lofrano nessa parte aí, falar um pouco do filme dele aí também, e ele vai contar umas histórias pra gente aí. Vamos acompanhar aqui. Com a gente também tá aqui a minha querida amiga pessoal do Daniel, a Vitória Okida, uma excelente técnica, hacker, podcast. Vitória, fala um pouco de você, Vitória. E obrigado, Vitória, por estar aqui. Obrigado também, Daniel, por a gente tá gravando à distância, porque você está em Curitiba e a gente não conseguiu trazer, mas é um prazer estar com você. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Queria agradecer o Dr. Afonso aí mais uma vez, né? Tá aqui no Falando de Fraudes. E é isso. Reunião dos hackers hoje. É um hacker mais jovem, um hacker já que produziu muitos hackeamentos, né? O Pois hacker é, aprendiz e o hacker mestre. eu não ouvi, Vitória, desculpa. O hacker aprendiz, né? No caso eu, e o mestre aí, ó. Que é isso, pelo amor de Deus. Inclusive, Vamos lá. um dos meus trabalhos é proteger os sistemas de caras como o Daniel já foi no passado. Hoje ele não é mais. Então vamos começar pelo que todo mundo quer saber. Como você começou a sua relação com a tecnologia? Vamos lá. Eu conheci primeiramente o computador AMD K62500 em 1999. Brincadeira, meu primeiro PC. A internet surgiu no Brasil em 96, através do Bandic. E em 2001 eu consegui adquirir um Pentium 2. E aí, sempre quando eu manuseava o computador, eu nunca joguei, não sei jogar nada, não sei fazer nada no computador. Não sei formatar um computador. Eu sempre visei o hacking. Então eu fui aprendendo. Tive anorexia nervosa, que é uma doença que você não induz o vômito, mas você come e vomita. Nossa. O que me tornou uma pessoa muito magra. Então eu não servia para jogar futebol, para jogar basquete, para jogar vôlei. Naquela época o bullying ainda não existia nessa palavra. E eu fui muito julgado por isso. Eu falei, eu vou ser bom em alguma coisa. E aí eu fui para cima. Foram 4 anos estudando 18 horas por dia, até que em 2004, 2005 eu cheguei no topo do grupo dos hackers do Brasil e também da PF. Bacana. A pergunta que ninguém quer calar, qual foi o seu primeiro sistema que você invadiu e que isso marcou você para sempre, né? Para sempre, né? Olha, eu não lembro qual foi o primeiro sistema, porque foram vários, mas o que me marcou de início foi a Editora Abril. Eu invadi a Editora Abril e na época tinha Veja, Isto É, Contigo, Playboy, tinha um monte de revista. E eu fiz uma autorização para o meu endereço. Essas revistas chegaram na minha casa, um bolo de entrevista, como jogaram, deu um puta barulho assim. Aí meu pai falou, Daniel, o que você aprontou?
E ficou um ano essas revistas indo pra lá, tipo, sem ninguém falar nada. Não foi um hacking, como algumas pessoas devem pensar, de cartão de crédito ou de compensação financeira. Não, eu invadi o sistema e coloquei uma autorização para eu receber essas revistas. Isso é o que mais me lembra, né? Fora Telemar, Nordeste, mas a gente chega lá. A gente chega lá. No auge dessa parte de hacking, qual foi, assim, qual que era o seu, sei lá, maior objetivo? Era dinheiro? Era fama? O que que você pensava na época? Ego. Era Era você, ego. pra você sobressair sobre os seus amigos, né? É, porque a gente tá falando de uma época que as pessoas não falavam muito de hacking, então às vezes o cara queria acessar um site, deixar a marca dele, né? É assim, eu gasto e gasto muito. Assim, tudo que eu ganho, eu gosto de ter uma boa qualidade de vida. Só que eu nunca fui. Acho que tem uma diferença entre ambição e ganância. Eu nunca fui o dinheiro como hacker. Eu fui o pioneiro no AutoInfect, porque eu tinha invadido os vários sites do Brasil, hospedados no maior servidor do Brasil, não vou falar nomes, mas todos os maiores. Aí eu colocava o AutoInfect, onde quando a pessoa acessava o HTML, baixava o vírus, e eu tinha acesso a tudo dela. Então eu fui pioneiro no AutoInfect, em criar o AutoInfect. AutoInfect também foi pioneiro na fraude de DNS, desvio de DNS. É que você fala hoje em dia, você fala, nossa, isso é tão normal, isso é tão ridículo, mas vai para 2005 A gente tá fazer falando de uma isso. época que era um ataque, assim, dessofisticado pra época, né? Me explica o que é DNS aí. Muito. O ataque DNS, o que seria o ataque DNS? Para quem não tem O conhecimento. DNS, na época os roteadores eram todos sem padrão. Quando surgiu o Wi-Fi, ele também era aberto. Então eu invadia e alterava o INS do roteador para quando o usuário digitasse lá um exemplo, Banco do Brasil, ele caía no chamado About, que é uma página fake que eu criei, entendeu? Então, o DNS redireciona para onde eu quero que ele vá, tá? Você fazia um DNS É, spoofing ali, né? não chega a ser um Não, spoofing, um creio eu. redirect, um redirect. É. Para quem não sabe, pessoal, o DNS é Domain Name System. Então ele pega lá, quando você digita www.site. alguma coisa, ele traduz isso para um endereço de IP do site, que é um número ali, para você não ter que decorar o número, entendeu? Só para explicar pro pessoal leigo. Que tem gente que vai, inclusive, assistir um filme que é leigo, né? Porque isso aí é um assunto geral. Hoje, a pandemia é a segurança, os hackeamentos é uma pandemia, né? Então você já viu. Sim. O que mais te surpreendeu no lado B da internet? O que seria o lado B? Dark Web, O lado obscuro ali, lado o que obscuro, não tá na Dark Web. superfície. Tudo surpreende, né? Sim, eu não tenho nada contra Deep ou as Darks. Deep. Eu uso muito Mirk, né? A galera do meu tempo é tudo Mirk, e Fenet. Mirk, clássico. Então, assim, a gente tem canais fechados, onde a gente se comunica e tal, troca informações. São pessoas que já passaram dos 40. Eu sou um dos mais jovens ali, eu tenho 36 anos, né? Mas é uma galera que é advogado, é isso, é aquilo, mas curte hackear, tá? Quanto à Deep Web, eu não tenho nada contra a Deep Web, eu acho a Deep Web fantástica, desde que você busque conteúdos positivos. Se você buscar conteúdos negativos, você vai ver tudo, entende? É uma rede livre. Agora, você pode logar na Deep Web, claro, né, com preparo, porque também é um DNS, é um host, também é a mesma coisa. Ele redireciona você para um outro tipo de máquinas, né? Outro tipo de internet. Não é a Surface, é diferente. Mas existem conteúdos lá incríveis. Por exemplo, Mein Kampf, quando Hitler escreveu em 28, junto com o Rudolf Hess, é um livro que eu tive acesso. Eu gosto muito da história da Segunda Guerra.
porque a tecnologia evoluiu muito na Segunda Guerra, no primeiro computador, enfim. É, eu estudei tudo isso, mas eu busco conteúdos positivos. Agora, se você buscar pedofilia, venda de gente, matar, sei lá o que, vai estar lá também. Eu li também Mike Enfield. Eu li também. Legal. Eu gosto muito porque ele tinha um. Ele tem algumas coisas muito diferentes, né? Eu queria saber como é que ele chegou, onde ele chegou, né? Porque eu acho muito um cabo de exército chegar onde ele chegou e conduzir um povo daquele jeito, depois da Primeira Guerra Mundial. Pô, Verdade. não que eu seja fã dele, do que ele fez, nada disso, mas, pô, eu li, eu acho que uns 2 ou 3 livros, o primeiro foi esse. Vitória, faz alguma pergunta pro Daniel aí, você deve estar muito curiosa. Ele tá tocando um assunto muito bom pra você perguntar, viu? Eu acho muito interessante essa questão da diferença de época, porque não faz tanto tempo assim que eu comecei na área, né? Eu estudo desde os 17, mas, por exemplo, a faculdade eu estou indo para o segundo ano, eu faço engenharia de software. E a gente percebe essa diferença nos ataques, porque hoje em dia, na minha opinião, tá? São mais ataques de engenharia social do que, de certa forma, técnicos, né? Nós temos aí ataque da DOS, de negação de serviço, nós temos malwares, só que eu acho que, não sei se o Daniel concorda comigo, e eu queria saber, inclusive, a opinião dele sobre isso. Sobre essa mudança de cenário, né? Onde a vulnerabilidade, que os sistemas estão cada vez mais seguros e os usuários se tornam a vulnerabilidade dos sistemas. O que ele É o acha elo mais frágil, dessa né? O questão? usuário. O elo mais frágil. Vamos lá, eu entendi o que a Vitória disse. O ataque de DDoS é praticado desde os anos 2000, Vitória. Assim, eu derrubei muita coisa com isso. Mas eu quero dar um exemplo para vocês de um ataque atual, tá? O qual me assusta muito. Você tem um telefone cadastrado em várias contas bancárias, no seu Instagram, nas suas coisas. Eu falo isso desde 2018. Essas agências, tipo Atento, sei lá o quê, tem um grupo de atendimento terceirizado com acesso, com poderes a manipular chip, enfim, esse tipo de coisa. Não somente isso, você tem muitos funcionários corruptos de operadoras. Um ataque que é para eu me assusto com esse ataque. O cara vai, pede a portabilidade do chip. Hoje você pode colocar qualquer número. Você consegue desativar o chip da vítima, ativar o chip da vítima para você, baixar os aplicativos, autenticação de 2 fatores e cometer a fraude. Isso é um ataque mais atual. É o Então, SIM swap assim, ataque. perdão, não ouvi. É o SIM swap ataque, né? Isso, esse swap ataque, exatamente. É só que eu falo isso desde 2018, fazem 7 anos que eu falo disso, e inclusive eu tive uma conversa com a Anatel e ninguém resolve nada. E continua acontecendo diariamente isso. E está cada vez menor. Um ponto interessante que você falou, dizem, né, que a Anatel colocou algumas camadas de segurança para impedir que façam SIM swap. Agora, alguém já testou isso para ver se realmente estão bloqueando? Se alguém tentar passar teu número para outro chip? Eu faço o seguinte, eu tenho um chip, um eSIM, na realidade, oculto, o qual tudo que eu tenho eu jogo para ele. Então, se hackeiam o número do meu telefone, já hackearam, já derrubaram a minha rede muitas vezes. Não vão pegar nada, porque eu estou em outra eSIM, entende? Para recuperação de 2 fatores. Agora, para a população em geral, isso é anormal, isso é difícil de se fazer. É chato. Então, assim, quanto à Anatel, nada, né? Já conversei, já participei de reuniões, não adianta, ninguém mudou nada. Não vejo nenhum dispositivo de segurança, nenhuma forma de segurança instalada para impedir esse tipo de ataque. Legal. Vamos lá, tem uma pergunta para você, Daniel. Assim, vamos lá. Eu trabalho muito, né, com a parte de defensive security, ou seja, impedir o hacker de invadir, de roubar sistema, enfim. A minha empresa é Underbug, a gente faz análise de vulnerabilidade, teste de penetração, o nosso especialista simula como se fosse um hacker tentando invadir um ambiente, um sistema, um site, enfim. Só que a gente tem, por outro lado,
os golpistas, os scammers. O que são esses caras? Inclusive, os hackers ficam até ofendidos quando você chama um scammer de hacker, né? Que ele é só um golpista. Você quer ofender um hacker, chama um scammer, né? Em inglês, de hacker, eles ficam ofendidos. Qual que é a diferença real de um scammer para um hacker? É isso que você vai tirar de letra aí. Estelionato. Simples. Você tem o estelionatário e você tem o hacker, né? Esse golpe do chip, ele é muito cometido por estelionatário. Ninguém invadiu nada. Ninguém invadiu a operadora, ninguém invadiu o serviço que cuida das linhas, enfim, dos clientes. Ninguém invadiu nada. O cara vai lá, corrompe o funcionário, dá o golpe, pega o dinheiro dos outros e acabou. E hoje, com tanto de sistema de busca que tem, você tem todos os dados da pessoa, onde você aplica um golpe de engenharia social pura e consegue aplicar esse tipo de golpe. Então, assim, a diferença para mim entre um hacker e um estelionatário. O hacker invade o sistema de fato. O estelionatário não. O estelionatário, ele é um grande engenheiro social, com certeza, né? Os caras são treinados para isso, mas não tem nada a ver com hackear. E você confunde esses estelionatários com hackers. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente, o Banco Central sofreu um rombo de 1 bilhão, se eu não me engano, perto de 1 bilhão, no sistema Pix. 1 bilhão e 300 mil. No sistema Pix. Ninguém hackeou nada. Simplesmente corromperam o funcionário, tiveram acesso ao terminal do negócio e fizeram a transação. Não teve hack. Ataque de supply chain, né? Se eu der um malware para você, um vírus, ou sei lá, um acesso de VNC, um acesso remoto, sei lá, tenho tantos tipos de acesso, mas assim, eu não estou hackeando você diretamente, eu estou usando pessoas para chegar nesse ponto. Então, isso para mim é estelionato, não é hacking. É engenharia social pura aí, né? Mas é uma engenharia social não utilizada por hackers, e sim por estelionatários. É verdade. Porque assim, o ato de hackear nada mais é do que você subverter um sistema, fazer ele funcionar de uma forma que ele não foi preparado para. Então é diferente, o sistema eletrônico, na maioria dos casos. E o golpista, ele vai usar simplesmente da lábia, da arte de enganar, né, no caso. Exatamente. Bom, Daniel, só para um adendo, né? Às vezes a polícia funciona. Semana passada prenderam um cara, esse não era 15 mil reais, era 1 milhão de reais que ofereceram para hackear, para dar a senha das credenciais do Banco do Brasil. Eles pegaram a tempo aí, porque ia ser um rombo milionário. Daniel, conta um pouco da sua vida. Você teve um auge, né, da sua vida, e depois que gozou todos os privilégios, né, de estar com dinheiro, etc, né? Mas nesse auge aí, você hackeou a Oi. Como é que foi esse hackeamento à Oi? Todo mundo quer saber aqui, inclusive a Vitória, né, Vitória? Como é que foi? A Vitória estava falando de DDoS agora há pouco, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu usava uma rede chamada Brasnet, uma rede de Mirk. E é IRC ou Mirk, né? E eu competia muito com um técnico da rede, que era um grande técnico, e ele morava em Fortaleza, e os servidores da Telemar seguravam a rede no Nordeste, eram espalhados. Quando eu ataquei a rede com tudo, eles usaram um comando chamado iptable, é Linux, tá? Então eles conseguiam travar os meus ataques. E eu não estava conseguindo usar o spoofing para espalhar vários IPs. Eu estava com IP puro. Então eles travaram meus ataques com iptable. Aí eu resolvi atacar a mãe, no caso, né? O servidor principal, os servidores principais. Só que o ataque, eu confesso para vocês, eu não esperava que ficasse uma semana sem internet. Eu nunca esperei isso. Para mim ia cair a rede, uma hora ia voltar. Só que os caras caiu tudo, o Nordeste ficou fora do ar. Tem também que teve instabilidade no Rio de Janeiro, né, que era a Telemar também, que tinha parte do Rio. Mas eu não esperava isso. E aí ficou uma semana tudo sem internet. Eles importaram, na época, técnicos dos Estados Unidos para reconfigurar as máquinas. Porque quando o ataque é muito grande, a máquina fica bagunçada, ela zera, ela reseta,
as transmissões param. Então você tem que reconfigurar tudo. E era muito. O pessoal não sabia mexer com Linux, né? Sei lá, eu que os caras sabem mexer. Pra mim não sabe mexer com nada pra ter caído daquele jeito. Só um dicionário de letrinhas aqui. O iptables, pessoal, é um firewall de Linux antigo. Trabalhei muito com iptables. Antigamente você configurava o iptables ali para proteger os ataques. Ele protegia a porta, ele controlava a entrada, né, de quem acessava o seu sistema. E o Mir, que é um mensageiro dos anos 2000 ali, que fez muito sucesso entre os anos 90 e 2000. Só para a galera que não é técnica. Imagina eu com 20 e poucas máquinas, vou dar um exemplo, eu não lembro o link. 1 GB de link versus 100 megas. E eu jogar 20 máquinas com 1 GB versus 100 megas. A máquina pira. Não tem, ela Não cai, aguenta, ela trava. desconecta, não tem como. Então eu usava máquinas alemãs, eu usava máquinas, enfim, de tudo que é lugar, e eu não sosseguei enquanto eu não derrubei aquilo. E você tão jovem, né? Ele deu um forbidden no meu nick, ele congelou meu nick, eu nunca aceitei isso, sabe? Pra mim foi uma grande ofensa. Pensando naquela época, né? Você tão jovem e com tanto conhecimento ali, você acabou, né, tendo vantagem sobre muita gente ali. Mas eles acharam que eu não ia conseguir, né? Oi? Quantos anos você tinha na época? De 15. 15. Eles deviam ter contratado você, pô. Tinha que ter contratado ele. A ideia era essa, né? Então, eles deviam ter contratado você, porque só tinha incompetente lá, né, pô? Que isso, Afonso. Galera, é o seguinte, eu vi no trailer do Daniel do filme, né? Eu dei uma olhada no trailer, é muito interessante que você jovem ali, aparece uma cena do ator ali com muito dinheiro ali. Imagina para um jovem de 15 anos ter acesso a tanto dinheiro, igual ele falou, o ego, né? O ego sobe. Como que foi para você? Você tinha muito poder na época, né? Eu vou desligar essa internet. Acabou! Acabou! Cadê meu dinheiro, moleque? There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, because he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children. Meu nome é Daniel Nascimento e eu fui o melhor hacker do Brasil. 21 pessoas foram presas acusadas de cometer crimes pela internet. As investigações revelaram um esquema para capturar senhas bancárias através de e-mails. E tudo isso graças à internet. Let all the children. 15 anos, né? Sim, eu tinha todos os sistemas possíveis de acesso. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o InfoSeg, um exemplo que é usado pela... Eu tinha acesso ao nível de Interpol no sistema. Que ele polícia eu tinha acesso a tudo. E aos bancos, né? Então eu vivi uma vida regrada de dinheiro na época e... Enfim, mas para mim nunca... Também não é... se eu quisesse ganhar dinheiro fraudando, eu pegava, ia para um país menos sofisticado. Fazia transferência, fazia transferência para fora, exatamente. Faço Swift em conta clandestina, enfim, não é o fim do mundo, mas não é a minha intenção. O que eu vivi ali, eu tinha 16 anos, fui detido pela PF e corrigi as falhas do Banco do Brasil especificamente. E eu quero falar uma coisa para a Vitória. Essa falha, na época eles criaram o credenciamento do banco. Então você tinha que ir até um caixa eletrônico para liberar a sua máquina para poder acessar o banco.
O que que eu fiz? Você vê que hack é engenharia social, né? O cara é um gênio. Não, o cara é esperto. Hack é engenharia social. Existiu uma intranet das operadoras de celular direto com os bancos. Então, eu usei a intranet do celular, do telefone, para manipular o banco. Quando eu fui detido, vieram diretores do Banco do Brasil, superintendentes, enfim. Eles perguntaram, cara, o sistema é perfeito, como é que você está quebrando isso? Tinha um Motorola V300 azul em cima da mesa, eu girei assim, ó, vupt. Tá aí. Vocês se preocuparam tanto com o cadastro de MAC address de computador, mas jamais viram a intranet. Os caras fizeram assim. E é bem assim, às vezes você pensa que é uma coisa, né, bem elaborada, não é uma coisa mais simples, né? Como você... Mas eu acho que hack é assim. Pensa que é sofisticado, é uma coisa simples. Acho que o hack não é... o cara é o Neo da Matrix. Eu acho que é diferente, a pessoa pensa fora da casinha. Entende? Você tem técnicos aí de tecnologia que batem hackers aí de longe. Eles citam a Bíblia da tecnologia. Só que não tem a malícia. Uma vez eu estava no evento e um professor doutor em segurança da informação ele citou a Bíblia para mim. Eu falei, gente, eu não sei nem o que esse cara tá falando mais. E ele falou, e aí, Daniel? A minha resposta foi simples para ele. Professor, desculpa a pergunta, mas o que o senhor invadiu de fato para se considerar um hacker? Nada. Então não venha falar comigo. Você pode entender de tudo, mas não venha falar comigo. Você não invadiu nada. Então, assim, uma invasão não é um... É diferente. A proteção também, né? A gente tá falando de invasão, mas você tem que pensar como invasor para você poder tapar as falhas. Tipo, por onde eu vou entrar? Eu não vou entrar pela porta principal, eu vou entrar pelo telhado, eu vou entrar pela porta lateral, eu vou entrar pelo piso, eu não sei, eu vou entrar de uma forma diferente. Não pela porta da frente, porque eu sei que ali eu não vou conseguir nada. E isso é desde os anos 2000, não mudou nada. Isso aí continua a mesma coisa. Evoluiu, não sei o quê. Aí você tem centenas de hackers, aí youtubers falando, eu sou hacker, eu sou hacker, eu sou... Eu só conheço dois, né? Você, tá, parabéns por toda a sua inteligência, né? Não digo pelo que você fez, né? Talvez eu não concorde com você, mas lampejo de inteligência é muito importante, tá? E você mudou essa visão. Eu queria te perguntar, Vitória, também você pode perguntar, Vitória, não precisa me esperar não, viu? Como é que a investigação chegou a você? Você cometeu algum erro ou foi alguém que conseguiu ter uma inteligência também de chegar, um rastreamento para chegar a você? Porque você devia ter barreiras, né? Você falou que você tinha 20 máquinas, então tem uma proteção aí, né, para chegar em você, não deveria ser muito fácil, né? Não, eu tinha 20 máquinas no ataque DDoS que eu fiz em 2003/2004 contra a Telemar. Em 2005, quando foi as fraudes bancárias, que você quer saber? É isso? Não, como você foi a investigação para chegar até você, que era o hacker que tinha bloqueado o banco, hackeado o Banco do Brasil, hackeado a Telemar, a Oi, né? Tá. Como é que chegaram a você? Essa investigação deve ter demorado e você tinha barreiras, né? Só complementando o que o Afonso falou, cara, quando você falou assim, rapaz, deu ruim, como que foi a sensação? Você falou, agora o bicho vai pegar, ou você não tinha se dado conta até o momento ali? Eu nunca... Claro que você sofrer... Apreensão de menor é o termo correto, tá? Não é prisão. Sim, Eu não fui Apreensão preso. de menor, velho. Não, o pessoal coloca a prisão de uma maneira errada para poder dar mais ênfase, Ninguém sabe quando você tinha 16 anos. Eu tava no Wikipedia, isso. Eu não tinha nenhum BO na minha vida. Então foi apreensão de menor. O que aconteceu foi que uma certa pessoa entregou isso para um delegado federal porque existia um prêmio pelas cabeças das pessoas que estavam fazendo esse tipo de fraude. Ih, rapaz. Era isso que a gente queria saber. E nós em Porto Alegre mandávamos na cidade, afinal de contas, não faturávamos milhões por mês. Eu não faturava sozinho esse dinheiro. Existia uma organização em torno disso. Eu era o principal hacker, mas não era o gestor da organização. Então todo mundo ganhava dinheiro, tudo que você possa imaginar, não vou entrar em detalhes. Aí uma pessoa quis entrar na organização, é um programador, é muito bom programador, mas não estava no nível técnico de hackear.
Deu um E nós vacilo. isolamos ele. Falou, você não. Ele colocou um gravador no corpo dele, vendeu a minha cabeça por R$ 200.000 naquela época pro banco, né? Porque o banco ressarce CPF sobre isso, e aí desencadeou a operação. Se você reparar, ele era de Curitiba. Os mandados de prisão saíram todos de Curitiba e não de Porto Alegre. E nós estávamos todos em Porto Alegre. Então, assim, ele vendeu aqui. E aí aconteceu. Quando aconteceu, o delegado federal responsável pelo inquérito falou: não, você não vai para. Você tava na sua casa? Você tava na sua casa, os caras chegaram lá, invadiram. Como é que foi a abordagem? Eu estava num apartamento em Canoas, Rio Grande do Sul. Chutaram a porta e me jogaram no chão e me algemaram. Nossa. Que não pode, né? Você era um menor de idade. São outros tempos. São outros Era outros tempos. A tempos gente ali, tem que pensar que isso foi 20 anos atrás. Então, assim, depois tiraram a algema de mim, o delegado federal falou: não, o cara porra, vamos trabalhar com o cara. Aí eu fui pro refeitório com eles, andava livremente no prédio, tava tranquilo, ninguém me algemou, ninguém fez nada depois. Depois eu ajudei a corrigir as falhas do Banco do Brasil. Então, assim, não foi nada pesado pra mim, assim, no final das contas. O pesado foi estourar a porta, me jogar no chão, que eu não sei como eles conseguem jogar no chão tão rápido. Você nem vê quem é. E eu falei assim, mas quem foi tão rápido que nem Porque percebeu, né? fui sequestrado 3 vezes, né? Caramba. Eu falei, pô, o que é isso? Sequestro, polícia civil, polícia, que porra é essa aí? Aí os caras, não, é Polícia Federal. Eu falei, então tá bom, então tá tudo certo. Daniel, eu ia te perguntar uma coisa. Qual foi o momento que você decidiu virar um consultor de segurança? Foi após você ser preso? Foi durante? Ser apreendido, no caso, né? Boa pergunta. Eu nunca me desatualizei da tecnologia, claro que eu não estou no auge como eu tive um dia. Isso é óbvio, né? Eu tenho 36 anos. Tecnologia, hackear é igual jogar futebol. O cara tem 20 e poucos anos, o cara joga pra caramba. Bateu 35, 40, o cara já não consegue jogar tanto. Mas tem experiência para ser um técnico de um time. Em 2005 eu fui apreendido, 2006, 2007 eu trabalhei como consultor. Em 2012 eu resolvi ver um convite, 2013, vi um convite para eu fazer a minha biografia. Era uma psicóloga e uma pedagoga que iam trabalhar com isso. Eu falei, porra, eu vou contar tudo isso aí de novo, mano, meu Deus do céu. Porque assim, eu tenho outras empresas, então assim, eu tava tranquilo, assim, não tinha necessidade. Mas é o que eu amo fazer. Eu era infeliz com os outros negócios. E aí chegaram em mim e falaram, vamos fazer sua biografia? Eu falei, vamos. Eu morava numa casa grande, instalaram um esquema de gravação com câmera, isso e aquilo. E a psicóloga muito, muito, muito boa, ela é extremamente competente. Ela começou a extrair essas informações. Quando deu 2014 que o livro foi lançado, 3 meses depois, o Danilo Gentili disse que leu o livro, ele estava de férias, ele leu na praia o livro e me chamou para entrevista. Aí explodiu. Aí... Só que eu não esperava isso, Vitória. Eu não esperava que fosse. Eu achei que fosse para família, para amigos, e não a nível nacional, né? Aí já veio proposta de filme, proposta disso, proposta daquilo, entrevista daqui, entrevista dali. Aí eu falei, bom, agora eu vou me firmar na minha área. E tô firme. Mas continuo recebendo, igual uma igreja, né? Fazer milagre. Porra, me passa no concurso público, vê aí o edital sei lá do quê, invade minha ex-namorada, quebra o telefone dela e hackeia ela, ou ele. Não muda. Mas tem muita coisa que eu faço legal também, trabalhos bons que eu faço também. Eu tenho uma pergunta pessoal para você, viu? Essa é pessoal mesmo, é minha, né? Não tá no roteiro, não tá em nada, né? Eu conheci 2 grandes gênios de hackeamento, você e o Stone, né? E eu notei agora que você me falou, e no outro programa, que quem quiser assistir é o número 9,
que parece que isso é como se fosse uma aptidão nata da pessoa, certo? Você pode fazer um trabalho, fazer um hackeamento do bem, mas tem que estar sempre fazendo um hackeamento. Aquele vontade de chegar a um objetivo e conquistar. Como aconteceu com a Oi. Você teve lá um problema de bloqueio e falou, vou conseguir. Você mesmo falou desde o começo, não era por dinheiro, era só por satisfação. Eu notei isso também no outro episódio, só rapidamente falando, porque eu cometi um erro. Eu fui, no caso do Vanderlei, eu fui gravar de dia e ele dormiu no episódio. Porque ele trabalha, tem empresa e à noite fica hackeando. Então, até hoje eu fico pensando, nossa, eu não sabia disso. Detalhe importante, o episódio eu tive que fazer edição, ficou muito ruim, porque ele dormiu. Aí que eu descobri, porque eu tava gravando às 11 horas da manhã, né? Então, você acha que isso aí é uma aptidão de você e mais outras pessoas, como aquele americano, como é que chama? Esqueci o nome do americano lá, o Nietzsche, como é que é? Kevin Mitnick. O Kevin Mitnick, o Stone, isso é uma aptidão que a pessoa já nasce com essa qualidade e se ela usar por bem, é um bem muito grande para nossa sociedade. Gente igual você deve ter um QI acima da média. Você já fez alguma medição de QI? Ah, com certeza. Eu não acho que eu tenho QI acima da média. Eu acho que eu escolhi um lado para ir e batalhei para esse lado. Kevin Mitnick, ele é do engenheiro social, o qual ele contava com um grupo violento por trás dele, que fazia os trabalhos para ele, tá? Ele não John McPhee, para mim, é mais invasor. Sean Parker, para mim, é uma lenda. O Kevin Mitnick, não que ele fosse um grande hacker, é que ele ficou famoso, né? Porque na época ele foi preso, aí foi solto nos anos 90 e foi solto nos anos 2000, né? Ele hackeou os telefones e tal, fazia ligações, enfim, mas não... se você falar pra mim, quem que é um hacker? Assim, mundialmente violento? Sean Parker. Por que o Sean Parker? Ele tirou a música do disco, do CD e transformou em digital. Ele quebrou a Tri Records, que era a maior vendedora de CD do mundo. E Nossa. Quando houve o Facebook, ele trocou o nome de The Face Mesh, ele colocou Facebook. Se não fosse por ele, o Facebook não seria o que é hoje. Então o Sean, pra mim, é um dos maiores gênios que eu já vi. Cara, tirando Steve Jobs, esses caras aí são ETs, né? Não é nem dessa terra. Agora, o Sean Parker, pra mim, é essencial. Quanto à devoção de eu ser hacker, foi treino. Eu vou fazer uma comparação aqui, simples. O Messi, ou o Cristiano Ronaldo treina todo dia. Eu tô mais para Cristiano do que para Messi. Muito bem, muito boa colocação. Até porque é o maior milionário, trilionário do futebol, viu? Porque é um cara que usa não só a genialidade quanto a inteligência. Parabéns. Daniel, o que você gostaria que o público aprendesse com a sua história de hacker, né? De hacker subversivo a um hacker do bem, um hacker ético, que a gente chama, né? Eu, hoje, como um hacker ético, sei que a gente precisa entender quais são as técnicas que os hackers usam. Mas, assim, você pegou bem aquela fase ali do hacker raiz ali, que eu falo, hacker hackeia, né? Então, que lições você tem para essa juventude que está começando agora e já quer começar hackeando, quer ser um Mr. Robot, aquela série, ela quer ser um Elliot da vida? Eu não tenho juventude, porque é o seguinte, a juventude, ela começa a hackear, ela tem 18, 19, 20 anos de idade, bate na porta do governo e você não tem oportunidade, a não ser que você passe no concurso público. Então, assim, você não tem a contratação dessas pessoas. Eles vão para fraude, tá? Então, não é nem a questão dos meninos, a questão é política. Você liberar um espaço de investigação, de quebra de código. Bom, a NSA vive espionando a gente. Eu participei de uma reunião em Brasília em 2014, 2015. Um caos. Então, assim, você não tem a qualidade técnica do hacker. O hacker não é um cara formado, graduado em faculdade. O hacker é um cara que aprendeu e tem o dom sozinho. Só que sem oportunidade de emprego, de trabalho, o que ele vai fazer? Vai fraudar. Então é muito difícil você enfamear o hacker hoje.
Muito difícil. Porque o cara fala, pô, eu não consigo entrar na PF, eu não consigo entrar na BIM, eu não consigo entrar na Polícia Civil, eu não consigo entrar em lugar nenhum, eu não consigo entrar em órgão nenhum, porque não existe. O cara vai. Então, assim, é o que eu tenho para dizer. A mudança tem que vir de cima. Agora, o cara tendo vocação, procura pessoas que também tenham e tenta se unir com elas. Mas confesso para você que fácil não é. Porque a maioria dos hackers não transfere conhecimento. Eles dão desafios para chegar ao conhecimento. Então, não é simples. Mas, infelizmente, é assim que o sistema funciona. É uma pergunta que eu respondi muito mal, mas com sinceridade. Não, respondeu bem, respondeu bem. Boa colocação, que a culpa não é do. A culpa é da formação dos jovens, é o problema social que nós temos no Brasil, dessa desigualdade. Sem entrar no mérito disso aí, mas você tem razão. Eu acho que você tem plena razão. Vitória, nós estamos chegando no final. Faça uma pergunta pro Daniel, depois a gente ir pro encerramento. E antes de você fazer a pergunta, deixa eu fazer mais um convite pro Daniel. Daniel, quando você vier a São Paulo lançar o seu filme, se a gente não puder entrevistar você lá no seu lançamento, eu gostaria que você viesse almoçar comigo e gravasse mais um episódio, porque ficou muito curto. Você tem muita coisa ainda para falar sobre cibersegurança, eu aprendi bastante, eu acho que os nossos internautas vão precisar ter mais um pouco de conhecimento de você. Vai com Muito você, obrigado. Vitória. Convite aceito. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas na questão focando mais na sua história, Daniel, como é que isso foi recebido pela sua família? E por que eu estou te perguntando isso? Eu também faço alguns serviços que, de certa forma, o pessoal fala, nossa, mas você é maluca, né? Você mexe com esse tipo de gente, você investiga, você mexe com golpista. E às vezes acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz. Nossa, mas e a sua família, né? Então, é isso que eu queria saber. Como isso foi na época e atualmente? Tem alguma diferença? Olha, Vitória, essa é uma pergunta que quando eu vou fazer uma entrevista é a única pergunta que eu não respondo. Sério? Sinceramente, mas vou responder para você. É sério, eu não gosto de falar da minha família. Eu É não sei lá. normal. Porque muita gente julga que a minha família ficou com parte do dinheiro que eu desviei. Isso é mentira. Mas pensa assim, o cara era menor, desviou milhões de reais, e com certeza a família dele colheu esses frutos. Então, a aceitação do meu pai foi muito difícil. Ele chegou a quebrar meu computador, ele chegou a me barrar. Só que a minha arrogância era tão grande que eu peitei todo mundo e falei, eu tenho dinheiro, faço o que eu quiser. Montei em carro, montei em ônibus, voei, peguei avião, fui para os lugares, enfim. Então, acho que é uma arrogância e prepotência da minha parte, o qual eu não tenho nenhum orgulho de falar isso, tá? Mas estou sendo sincero, o que eu era antes, o que eu sou agora é outra coisa. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, eu não sou o cara de 15 anos mais. Então eles me pedem coisas que eu não sou. Eu sou empresário, eu sou uma pessoa que trabalha com segurança, eu sou uma pessoa séria, sabe? Eu tenho amizade com todo mundo, como você também tem. Então, assim, não é por aí, entendeu? Pô, você tem vários órgãos de segurança e os caras, pô, confiam em mim. Então, se eu vou lá e fazer uma fraude com MP, a PF, mas voltando à pergunta. Meu pai era contra, minha mãe contra, só que eu fui e enfrentei. Eles quebraram, meu pai quebrou tudo, eu coloquei a roupa do corpo, falei tchau e fui para Porto Alegre com 15 anos de idade. E meus pais sempre contra. Quando a casa caiu, as primeiras pessoas que estiveram do meu lado foram meus pais, principalmente meu pai. Então o amor, o carinho que eu tenho pelo meu pai é imensurável. E a gente aprende. Se você não aprende na dor, aprende. Se você não aprende no amor, aprende na dor, né? Então eu aprendi o real valor de uma família, o real valor disso. E eu tenho N convites de fraudes, Vitória, sério, assim, coisas inimagináveis. Mas eu não entro. Eu não entro. A gente recebe esse tipo de convite, mas ali a maturidade, a ética tem que falar mais alto. Cara, você recebe esse tipo de coisa, não dá pra você negar.
Não dá, assim, eu não sou um cara rico, eu sou um cara que vive bem, sabe? Mas ficam me convidando direto pra fraude, ganhar não sei quanto, não sei o quê. Se eu quisesse fazer isso, eu jamais viria a público, jamais teria uma biografia, jamais estaria conversando com vocês agora. Eu ia estar no submundo, quietinho num quarto, só hackeando. Então, assim, as pessoas, às vezes falta, acho que inteligência de chegar no meu Instagram e pedir um gabarito de prova, passar num concurso público. Pelo amor de Deus, hackear esposa, hackear marido, isso é Isso aí é cabrechice. normal. Aí você fala, não, É dono pessoal, eu de não ajo nesse cadeia. tipo de área, né? Você já tem que dar um deny ali. É 8 anos de cadeia, quebrar o sigilo de alguém. São vários crimes aí, tem 4, 5 artigos que pega você. Então, assim, pô, e mesmo que não seja 8 anos de cadeia, mesmo que não desse em nada, porra, meu, é complicado, sabe? Você se coloca como um profissional de segurança, mas as pessoas, por eu ser conhecido como hacker, continuam me vendo como hacker que vai fazer fraudes para os outros. Então, é uma luta diária que eu tenho. E muitas vezes eu vou em algumas empresas. Eu atendo gigantes. E eles chegam em mim e falam: Daniel, não dá, cara. Você tem uma imagem diferente. Deixa eu chamar assim. Então não dá. Então, sei lá, eu tive que aprender a lidar com isso. No começo, pra minha pessoa, era muito difícil. Eu ficava magoado, eu ficava depressivo. Mas hoje eu lido com naturalidade. Mas você quer, não quer, faz o que você quiser, entendeu? Que se dane também. Eu tô aqui oferecendo meu serviço, se você não quer, contrata aí quem você quiser e boa. E não saio fazendo favor pra ninguém, não. Não saio. Entende? É, A não ser que seja por uma causa nobre. e tem um detalhe, né, Agora, Daniel? Hoje em dia já não tá mais aquela coisa como todo mundo acha. Você fica anônimo, você não vai ser pego. Hoje eles estão pegando pesado com investigação. Tem grupos que a gente chama de agentes maliciosos. Teve um grupo que chama Black Cat, não sei se você já ouviu falar. Eles foram pegos ah, pelo FBI. Ou seja, os caras acham que ficar atrás, escondido atrás de várias camadas de proxy, um Tor browser, vai proteger eles, né? E não. não tem, mas eu te falo uma coisa: a maioria das vezes que tem essas quedas é por alguém que contou algo para alguma autoridade. Sempre alguém vazou. Dificilmente você dá uma queda. É sempre alguém vaza. Na minha opinião, a maioria dessas quedas é isso. Bom, Daniel, eu endosso essa última colocação com relação a denúncias e relação à fraude. Para mim, o humano é 70% da cadeia de cibersegurança. A gente já teve vários episódios aqui com grandes pessoas especializadas. O Falando de Fraude já participou do Human Risk, que é um evento só para falar sobre a parte de segurança. Daniel, eu agradeço a você por compartilhar essa trajetória de conhecimento, salvar vidas em empresas, e o convite permanece para que a gente continue com esse programa. Eu queria pedir para a Vitória fazer as suas considerações finais, o meu co-host aqui também, para que a gente poder encerrar, porque a gente está no nosso tempo também. Eu sei que você tem compromissos, né? Vitória, faz um encerramento aí, e ele está convidado que o dia 11 ou dia 12 vai estar com a gente em dezembro. Para buscar Muito o obrigado presente pelo dele. convite. Para Vou estar junto. buscar o presente. Muito obrigado pelo convite. Vou estar aí. Bom, queria agradecer, doutor Afonso, vocês do Falando de Fraudes, pela oportunidade. Eu acho que mais pessoas tinham que escutar a história do Daniel, né? Que é uma história, assim, que incentiva muita gente. Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse episódio. Eu tenho um grupo aqui, ó, de quase 3.000 pessoas. Eu falei, nossa, estou gravando com o Daniel. As pessoas ficaram enlouquecidas. Então, o Daniel, ele é realmente uma referência para nós que começamos agora, até para quem já está aí há um tempo. E eu fico muito feliz, porque logo quando eu comecei, lá nos meus primeiros cursos, eu já sabia da sua história, e eu fiquei muito feliz de poder participar desse episódio e conversar com você, contar um pouco da sua história, e muito obrigada. É isso aí, pessoal. E para quem quiser se aprofundar, nós vamos deixar o link do livro e do filme aí na descrição, hein? Se você curtiu aí, curte, comenta e compartilha. Obrigado pela sua presença, viu, Daniel? Foi um prazer te conhecer aí. Obrigado. E, Vitória, parabéns
pelo trabalho que você faz, que eu sei que você faz um trabalho difícil, muitas vezes, né? E é muito bonito isso. Parabéns. Eu sinto muito. Tenho muita consideração por você, pelas suas atitudes, Vitória. Obrigado, doutor Afonso. Obrigado a todos. Valeu. E é isso. Vitória, obrigado a você por estar com a gente. Você é sempre uma convidada eterna. Quando você quiser vir ter co-host também, está aqui à disposição, dividir com. Vem aqui, Vitória, a gente quer ouvir suas histórias também. A gente tem que dividir, tem que somar. Por mim, eu colocava 10 pessoas aqui na mesa para a gente discutir os O tempo é temas. pouco, não dá. Para discutir o tema, que o tempo é pouco, mas precisa uma pluralidade de ideias. Eu agradeço a vocês, internautas, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos, clique no sininho, fiquem seguros e até o próximo episódio. Stay safe, kids.